existe uma conexão metafísica com os avanços tecnológicos mais significativos. Ramanujan descreveu como ele dormiu e viu esses números sendo escritos na sua frente. E ele não fazia ideia do que isso se tratava. O encontro de John von Neumann e Alan Turing mudou a história. Talvez Steve Jobs estivesse recebendo informação além do reino físico. É possível que extraterrestres estejam, de algum modo, guiando certas pessoas para conduzi-las aos níveis mais altos de conhecimento? Parece que esses seres estão guiando a humanidade para uma nova era de tecnologia super avançada que, por fim, permitirá nos conectar com os cosmos. Desde o nascimento da civilização, a humanidade atribui suas origens aos deuses e outros visitantes das estrelas. E se isso for verdade, os seres extraterrestres realmente ajudaram a moldar nossa história? E se a resposta for afirmativa, é possível que exista uma conexão entre alienígenas e nossos maiores visionários? Houston, Texas, 20 de julho de 1969. No Centro de Controle de Missão da NASA, o enorme computador IBM System 360 modelo 75, que ostenta o processamento de 16,6 milhões de instruções por segundo e memória de até 8 megabytes, foi empregado para realizar o maior feito da história humana: fazer o homem pisar na Lua. Houston, é a base Tranquility. O Eagle aterrissou. As pessoas do mundo todo se maravilharam com esta façanha tecnológica. Mas, incrivelmente, apenas 6 décadas depois, um aparelho portátil, pesando menos de 200 gramas, sobrepujou toda a tecnologia que a NASA tinha em 1969. Hoje, o smartphone contém uma inacreditável potência 1 milhão de vezes maior que o computador usado para levar o homem à Lua. O que tínhamos quando o homem chegou à Lua é quase nada comparada com o que um adolescente tem agora no que diz respeito a poder computacional. A capacidade de acessar informações e de se comunicar com as pessoas é uma conquista tecnológica surpreendente. Nem dá para imaginar o que vai acontecer daqui a 30 anos. O que nós achamos que é tão avançado não vai ser tão avançado assim. Como foi possível a tecnologia da humanidade avançar tão rapidamente? De acordo com os teóricos dos antigos astronautas, em pontos específicos da história, os extraterrestres influenciaram certos indivíduos para permitir que a humanidade desse grandes saltos de progresso. E os teóricos sugerem que essa influência tenha continuado até os tempos modernos. Como evidência, eles apontam o visionário que impulsionou a revolução do microcomputador: Steve Jobs. São Francisco, Califórnia, 9 de janeiro de 2007. Feira anual da Apple, a Macworld Conference and Expo. Obrigado por terem vindo. No centro do frenesi midiático mundial, o cofundador e CEO da Apple, Steve Jobs, subiu ao palco para anunciar um novo produto revolucionário: o iPhone. O que nós queremos fazer é fabricar um produto avançado que é muito mais inteligente que qualquer outro aparelho móvel existente e super fácil de usar. E nós vamos chamá-lo de iPhone. Steve Jobs foi um dos maiores visionários do Vale do Silício. O objetivo que ele tinha era popularizar a informática.
Muitas pessoas que trabalhavam com informática não pensavam em levá-la para o público em geral. E ele conseguiu entregar às mãos dos consumidores um aparelho que fosse usável, intuitivo, fácil de usar, fácil de entender e que fosse pequeno. No que diz respeito à simplicidade e beleza, ele fez algo simplesmente perfeito, eu acho. Steve Jobs e sua equipe de engenheiros na Apple aproveitaram a tecnologia que conectava a sociedade digitalmente e pôs todo o conhecimento do mundo literalmente nos dedos da humanidade. Mas as sementes desta revolução tecnológica foram plantadas em 1973, quando o universitário de 19 anos abandonou a faculdade. Jobs frequentava a Reed College em Portland, Oregon, quando ele, junto com um dos primeiros funcionários da Apple, Daniel Kottke, tomou a decisão de que mudaria não só o curso de sua vida, mas, em última instância, o curso da humanidade. Eu conheci o Steve na Reed College no primeiro mês, mas nossa amizade se desenvolveu porque, 1 ou 2 semanas depois, eu estava andando com um exemplar do livro Be Here Now, e eu estava ansioso para conversar sobre ele. E o Steve conhecia o livro. E esse livro logo nos levou para a autobiografia de um yogi e para o Ramakrishna e seus discípulos. Como muitos da sua geração, Steve Jobs aderiu ao movimento de iluminismo espiritual que estava se espalhando pelos Estados Unidos na década de 70. E de acordo com as pessoas mais próximas, ele não considerava isso um interesse passageiro, mas sim um chamado. O Steve teve acesso ao livro Cosmic Consciousness e acho que isso fez ele ir além do limite. O livro tinha capítulos sobre grandes gênios da história e como eles eram instruídos, e isso se tornou a sua base. Foi assim que fomos para a Índia. Impulsionado pelo desejo de encontrar iluminação espiritual, Steve Jobs viajou para a Índia, acompanhado de Daniel. Alguns meses depois, juntos, eles descobriram um guru hindu conhecido como Haidakam Baba. Ele foi descoberto com mais ou menos a idade de 18 anos, fazendo yoga numa caverna. Mas existem lendas antigas sobre essa mesma figura que havia aparecido no século XIX. Haidakam Baba afirmava que não tinha mãe nem pai. Mas quem era essa pessoa que não se tem conhecimento sobre sua história antes dos 18 anos e dizem que surgiu do nada? Ele alegava que era um ser imortal, conhecido no hinduísmo como Mahavatar Babaji. Mahavatar significa a grande encarnação, o grande ser encarnado. Mahavatar é eterno e ele pode aparecer a qualquer hora, em qualquer lugar, tomando a forma de outro ser humano. Então, ele estava aqui para colocar a humanidade num caminho melhor, no caminho do entendimento, no caminho da grandeza. Steve Jobs realmente passou algum tempo com ele. Haidakam Baba, na verdade, fez uma iniciação com ele, dando-lhe um nome espiritual. Esse é um tipo de iniciação tradicional. Então, ele foi formalmente iniciado por esse guru. Babaji havia dito que ele era um ser celestial que viera à Terra para ajudar a iluminar o nosso planeta e a nos fazer progredir. E nós temos que perguntar, é possível que Steve Jobs estivesse sendo influenciado telepaticamente por uma entidade extraterrena chamada Babaji? Haidakam Baba afirmou que havia vindo para guiar a humanidade em um caminho mais sublime. E ele se referia a si mesmo como o mensageiro da revolução. Logo depois de retornar aos Estados Unidos, Steve Jobs embarcou em uma própria revolução: o desenvolvimento do microcomputador, junto com o cofundador da Apple, Steve Wozniak. O Steve não fez isso por dinheiro. Ele embarcou nisso com a missão de transformar o mundo.
O Apple II foi o primeiro computador pessoal no mercado de massa. Wozniak, é claro, foi o gênio versátil que criou o design completo e todo o software. Mas Steve ganhou crédito por ter muita paixão pelo que ele previu que aconteceria no futuro se ele não desistisse. E é claro, o iPhone é o computador agora que está dominando a vida de todo mundo. Ele transformou tudo mesmo. Steve Jobs continuou a praticar a meditação por toda a vida. Com frequência, ele se refugiava no Tassajara Zen Mountain Center, na Floresta Nacional Los Padres, na Califórnia. E foi aqui, em meditação profunda, que Jobs disse que recebeu a maior parte da inspiração que transformou o mundo moderno. A meditação, de fato, ajuda a se conectar com uma fonte mais sublime, porque dessa forma a pessoa se torna um só com o divino. Então ela poderia, de certo modo, receber o conhecimento ou a sabedoria diretamente da divindade. É possível que Steve Jobs tenha sido guiado por um ser de outro mundo? E se a resposta for afirmativa, será que ele era apenas um do grupo de visionários importantes que foram escolhidos pelos extraterrestres para guiar a humanidade para o futuro, como os teóricos dos antigos astronautas sugerem? Talvez mais respostas possam ser encontradas ao estudar um matemático indiano que estava décadas à frente da sua época. Universidade Emory, Atlanta, Georgia, dezembro de 2012. Depois de anos de trabalho, o matemático Ken Ono e 2 dos seus ex-estudantes chegaram a uma fórmula matemática revolucionária que permitiria que os cientistas estudassem os buracos negros de um modo totalmente novo. E o mais incrível é que eles fizeram essa façanha estudando um único parágrafo escrito por um matemático indiano há mais de 9 décadas. Srinivasa Ramanujan. Srinivasa Ramanujan foi um matemático indiano diferente de qualquer outro gênio da história mundial. O trabalho de Ramanujan serviu agora de base para a teoria das supercordas e para a física multidimensional, parte da matemática mais avançada que todos os cientistas da elite ainda estão usando hoje. Chama-se funções modulares, que podem levar a viagem no tempo, antigravidade, energia livre e ilimitada, todas essas tecnologias futurísticas. Ele foi capaz de chegar, com o pouco que ele sabia, mais longe que a maioria dos matemáticos conseguiram chegar. Ele teve a visão de se ater ao que era importante. Existem muitas ideias tão maravilhosas que ele teve e outras estão esperando para serem desenvolvidas. Ramanujan fez avanços no cálculo integral que pode ser usado para determinar a força de arrasto de uma asa movendo-se pelo ar ou os efeitos gravitacionais da Terra em um satélite artificial. Mas talvez o que seja mais digno de nota é que Ramanujan insistiu que esses teoremas incríveis não eram simplesmente o produto do seu próprio intelecto. Ele afirmava que um ser de outro mundo havia passado para ele esses teoremas. Srinivasa Ramanujan nasceu em Erode, Índia, no dia 22 de dezembro de 1887. E foi considerado um milagre, porque ele foi o único que sobreviveu à infância dos 4 filhos que sua mãe teve. Até mesmo, quando jovem, ele já era obcecado por números. Desde muito pequeno, de modo instintivo, ele pensava em números. Ele fazia cálculos, ele era fascinado pelos números. Ele disse que os números têm personalidade para ele, eles tinham vida própria para ele. Existem muitas histórias sobre como ele era tão focado na matemática que ele acabava ignorando muitas das outras matérias. Ramanujan cresceu na cidade de Kumbakonam, em uma casa com vista para o impressionante templo Sarangapani. O matemático prodígio passou grande parte da sua infância no templo, em meio a milhares de esculturas de deuses hindus. De acordo com um amigo de infância, Ramanujan ia com frequência ao templo
e fazia cálculos matemáticos. E o amigo lembrava-se de ir ao templo e encontrar Ramanujan com todas essas figuras inexplicáveis ao seu redor. As figuras que cercavam Ramanujan eram, na verdade, equações matemáticas complexas que ele havia escrito com giz nas placas de pedra no piso do templo. Ele, com frequência, dizia que a deusa hindu, Namagiri Thayer, mostrava essas equações para ele nos sonhos. Ele sempre afirmava, e era de um modo muito incisivo, que as descobertas matemáticas que ele fez vieram para ele em sonhos e visões fornecidas pela deusa Namagiri. Nessas visões, ele via essas fórmulas matemáticas fantásticas e lindas sendo reveladas diante dele. Inúmeras vezes, durante a juventude de Ramanujan, ele desaparecia repentinamente durante dias e depois retornava para casa sem explicar nada. Seus vizinhos achavam que ele era paranormal. E ele dizia que os números nos conectavam com os poderes mais sublimes do universo. É possível que Ramanujan realmente estivesse recebendo informação de um ser de outro mundo? Desde que ele era uma criancinha, ele tinha umas visões da deusa hindu Namagiri. E sozinho, na pobreza na Índia, ele obteve o equivalente a mais de 100 anos de matemática ocidental. Então a deusa Namagiri estava dando a ele todas essas outras informações que vão muito além de onde a matemática ocidental já foi. Para alguém como o Ramanujan, que cresceu numa família indiana devota no sul da Índia, tudo o que ele experimentava tinha a ver com deuses e deusas hindus. Mas é possível que tenha sido algum tipo de extraterrestre que o estivesse ajudando a desenvolver esses teoremas matemáticos? Existem evidências em abundância da intervenção extraterrena, que está envolvida em muitos dos avanços tecnológicos mais significantes que nós vemos no nosso mundo. E esses avanços poderiam vir em forma de sonhos ou verdadeiros contatos com algum tipo de seres inteligentes. É possível que Srinivasa Ramanujan, que praticava meditação e estudava hinduísmo assim como Steve Jobs, tenha sido guiado por seres de outro mundo que estão direcionando o curso da humanidade há milhares de anos? É por isso que ele foi capaz de inventar teoremas tão complexos que os maiores matemáticos do mundo ainda estão lutando para compreender 100 anos depois? Os teóricos dos antigos astronautas afirmam que sim, e sugerem que mais evidência possa se encontrar ao examinar o homem que ajudou a dar cabo da Segunda Guerra Mundial. Alan Turing. Londres, Inglaterra, 23 de junho de 1912. No distrito residencial de Maida Vale, nasceu Alan Turing. Aos 6 anos de idade, seus professores o identificaram como gênio. Aos 16, ele estudava a obra mais avançada de Albert Einstein. E muito parecido, nunca conseguiriam ir. De fato, Alan Turing tinha uma interpretação tão literal que até mesmo especularam se ele tinha síndrome de Asperger. Mas alguns teóricos dos antigos astronautas sugerem que o intelecto único dele possa revelar uma influência de outro mundo. Uma influência que interveio durante o conflito mais mortal da humanidade. Milton Keynes, Buckinghamshire, Inglaterra, 18 de março de 1940. 6 meses após o começo da Segunda Guerra Mundial, a inteligência militar britânica montou uma base ultra-secreta em Bletchley Park, a 80 quilômetros a noroeste de Londres, conhecida como Estação X. A base abrigava uma equipe escolhida a dedo de matemáticos liderados por Alan Turing, que trabalhava incansavelmente para decodificar o infame dispositivo nazista de codificação chamado Enigma.
A Enigma era uma máquina de criptografia que funcionava de modo bem simples, pelo menos para uma pessoa operá-la. Imagine que você tinha que transmitir uma mensagem. Então você apertava a primeira letra. As engrenagens da máquina giravam e uma luz iluminava outra letra. Então você escrevia essa outra letra. A máquina era capaz de fornecer uma enorme gama de substituições de letras. Em 1940, Turing fez uma proeza que quase todos os especialistas da época haviam considerado impossível. Ele descobriu o código Enigma. Em Bletchley Park, Turing descobriu um modo de fazer a engenharia reversa de um enigma para que ela funcionasse ao contrário. Não foi fácil, mas construíram uma máquina muito complicada chamada bomba eletromecânica. Se você consegue separar o hardware das sequências de operações, o que hoje chamamos de software, você consegue criar uma máquina que poderia decodificar as mensagens. Mas ela poderia também fazer outras coisas, inclusive cálculos matemáticos. E eu acho que ele percebeu que essa máquina poderia se transformar em alguma coisa um pouco mais funcional.